jogador Robinho foi condenado em última instância na Itália. E muito tem se falado que ele poderá ser preso se ficar no Brasil e se sair do Brasil. E agora a sentença pode ser trazida para cumprimento dentro do território nacional? Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Nakamura, advogado há 10 anos e uma das minhas pós-graduações foi em Direito Constitucional. Isso mesmo, no IDCC, Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, grandíssimo professor Zumar Fachin e também de Luiz Edson Fachin, ministro do STF. E essa questão nos interessa totalmente, quem é do direito constitucional e também do direito penal, uma questão muito interessante, né? E até do direito internacional, por que não? Esse canal, o intuito é realmente verificarmos as notícias para ver o que tem de verdade nisso aí. Vamos lembrar o caso primeiro? O Robinho, então, junto com seu amigo Ricardo Falco, segundo informações do Globo e também do UOL, estou trazendo duas fontes distintas, foram condenados pela Corte de Cassação de Roma, na terceira e última instância da justiça italiana, por violência sexual de grupo, crime cometido contra uma mulher albanesa numa boate de Milão, em janeiro de 2013. Robinho, então, defendia o Milan na época e hoje está no Brasil. Será que ele pode vir a ser condenado a cumprir essa sentença aqui? Bom, primeiro nós temos que diferenciar a reparação civil da sentença condenatória penal, porque a reparação civil é o que vai tratar dos valores de dinheiro, de indenização e tudo mais. Saiu uma notícia aqui que ele foi condenado ao pagamento de R$372 mil. Claro que esse valor convertido, né? Foi a sentença lá italiana. Além disso, na esfera penal, deixa eu trazer aqui, vou colocar na tela. Cadê? Aqui. Olha só, pessoal, vou colocar na tela o que a Constituição diz. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em um tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Certo? Então nós temos que nenhum brasileiro será extraditado, ponto. Robinho é brasileiro nato ou naturalizado? Brasileiro nato. Então, nenhum brasileiro nato será extraditado, ponto. Diante disso, outra questão que se levantou é se a sentença pode vir a ser cumprida no Brasil, né? E aí, o que a gente tem, pessoal? Nós temos também o artigo 9º do Código Penal, eficácia de sentença estrangeira. Vamos lá. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, que é o lado monetário, o lado do dinheiro, o lado dos danos morais, da imagem e tudo mais, né? Então, isso sim pode haver a homologação no Brasil de plano, vocês estão vendo aqui que pode ser homologada sim. Perfeito. Aqui, o inciso 2º é para sujeitá-lo à medida de segurança. E aí, você pode ser surpreendido pensando, a medida de segurança deve ser para manter a segurança dos outros, então vai prender ele, como é que funciona? Não, medida de segurança seria no caso, se fosse para um sanatório, alguma coisa assim, ele não estivesse respondendo por si mesmo, não estivesse em plena capacidade, tá certo? Aí sim seria o caso de se falar em medidas dessa natureza. Diante disso, temos que a homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1º, do pedido da parte interessada, então teria que ser a ofendida e também a própria Itália, né? E para os outros efeitos de existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Aí sim, para esses outros efeitos. O que tem se discutido e diversos advogados especialistas estão divididos? Isso mesmo, eu garimpei diversas reportagens que foram entrevistar os advogados
e eles estão divididos. Tem metade dizendo que pode ser homologada, inclusive, a sentença penal, e tem advogado realmente falando que não tem como, o processo teria que iniciar novamente, o processo teria que ser produzido novas provas, né? Teriam que ser colhidas novas provas, todo o instrumento processual correr tudo de novo, ouvir todas as testemunhas e tudo mais, para aí sim gerar uma sentença condenatória no Brasil. Seria esse o caso. E a outra metade dizendo que é possível sim essa homologação. Esse é um caso muito interessante que vem mudar os paradigmas, tanto nós, dos operantes do direito, como da sociedade em geral, que agora fica sabendo de mais uma questão dos seus direitos e também como eles se relacionam com os direitos de outros países. Atenção, pessoal, nunca podemos esquecer que cada país tem a sua soberania. Então, uma coisa é um tratado, né, que aí sim é para todo mundo, uma vez que o país for um signatário desse tratado. Agora, a Itália, ela pode requisitar, mas ela não vai poder impor, né, esse pedido. Vai ter que passar pelo crivo da justiça brasileira. A não ser que o Robinho ele saia do país. Aí sim, se ele sair do país e for ou para a Europa ou para algum país que tenha esse tratado de extradição para a Europa, aí a coisa pode ficar feia. Diante disso é que os especialistas têm já realmente descartado uma volta do Robinho, mas aí esse assunto é para os canais de futebol, não é verdade, pessoal? Lembrando então que se ele fosse contratado por algum time e tivesse que jogar lá na Europa, alguma coisa assim, aí realmente poderia dar ruim, né, pessoal? Então, beleza. Se você gostou, então, inscreve no canal aqui, porque eu tô lançando vídeo todos os dias sobre esses assuntos que você precisa saber, porque tem muita falação, mas vai saber o que é verdade, né? Não é mesmo, pessoal? Então, obrigado você que assistiu até o final. Você mostrou que é comprometido e até o próximo vídeo.